especialista em assoalho pélvico. Não sei se para vocês é alguma novidade, mas como eu trabalho diretamente com a preceptoria lá do Hospital Pedro Ernesto, a gente trabalha diretamente com a medicina de família, a gente vê que esse ponto se fala em assoalho pélvico é uma novidade muito grande, né? E para a gente também, para a fisioterapia, isso é um trabalho muito recente. E a gente faz esse trabalho em parceria lá com o Hospital Pedro Ernesto, e eu tenho alguns alunos aqui também que já participam lá com a gente. Bom, vocês, como médicos de família, acho que tem uma particularidade, né, com relação ao envolvimento com o paciente, que não é uma coisa focada na doença, né? E eu acho interessante que, para a fisioterapia, isso é muito importante, o trabalho do toque diretamente com o paciente, isso para a gente é muito relevante. E essa frase eu peguei de uma amiga nossa, numa aula dela, quando ela usou essa frase para a gente pensar mais no paciente quando for tocá-los. A gente acabou de falar agora com relação ao exame de mama, e eu acho interessante refletir bastante com relação a isso. Mas, assim como os pacientes têm as memórias deles, a gente também tem a nossa memória. Quando a gente toca, a gente também aciona essas memórias que a gente tem. Então, cuidado quando for tocar também é relativo a gente, né? Tem um cuidado muito relativo ao que a gente está fazendo. E, talvez com relação às mulheres, uma boa parte aqui, né, não tenha tanta dificuldade, tá, eu imagino, mas no trabalho da preceptoria a gente identificou algumas dificuldades com os homens muito maior do que com as mulheres, então a gente coloca isso no sentido de alertar tanto quanto o toque, né, do paciente, você tocar o paciente, e a importância de você estar tocando também, a sua memória com relação àquele toque também é bastante importante. Eu gosto de usar essa música, não sei se está dando para ouvir. Está dando para ouvir? Agora não. Está dando para ouvir? Eu gosto de usar esse clipe porque ele fala da alma e usa muito a mão. A imagem que ela aparece basicamente são imagens de mãos. E eu acho bastante interessante a gente associar, né, esse toque, a alma, a mão. Eu acho bem bacana para a gente humanizar bastante esse toque, né? E no caso da nossa relação, dessa avaliação que a gente vai passar, propriamente dito, ela não é totalmente mecânica, né? Não é a gente simplesmente fazer um toque na vagina para poder fazer uma variação do bolo do útero. A gente aciona, faz esse toque e solicita que a paciente participe desse toque. Então existe uma interação, não é uma coisa mecânica, ela vai simplesmente esperar. Então ela reage àquele toque de alguma forma, mas seja uma solicitação nossa. Então é interessante a gente ter bastante cuidado com relação a isso. Já conheceu um clipe da música? Ou a música? A música sim, clipe. É a Zera.
apesar do toque de vocês serem diferentes durante a avaliação, para a gente, para a fisioterapia, isso é bastante importante, porque a fisioterapia normalmente, quando tem um tratamento com o paciente, esse tratamento geralmente é semanal, 2 vezes por semana. Então esse toque, a importância dele é muito grande. Inclusive a gente já trabalhando, a gente usa essa relação da fisioterapia, inclusive para poder trazer o paciente para mais próximo, até da relação com o médico, porque é um contato muito próximo, né? A gente vê o paciente durante cerca de 3 a 4 meses, mais ou menos, dependendo da situação, até mais, e sempre tocando o paciente, né? No caso dessas pacientes especificamente, quando tem um paciente com disfunção de assoalho pélvico, seja qual disfunção for, é um contato direto na genitália, né? Então a gente tem acesso direto àquilo ali, e isso tem uma relevância muito grande para a paciente. A gente já teve casos lá no hospital bastante interessante, onde eu até lembrei bastante, estava passando a Gabriela agora, e tem algumas cenas de, eu não me lembro do nome da personagem especificamente, mas acho que é Maite Proença, se eu não me engano, quando passa as cenas dela tendo relação sexual com o marido, e a agressividade que é aquilo, né? A gente teve alguma coisa parecida quando a gente foi fazer a avaliação dessa paciente. Ela não contou especificamente nada pra gente, mas falou da dificuldade que ela tem em se mostrar, né? Ela colocar aquilo, e é justamente um toque, que existe uma interação, não é simplesmente uma avaliação simplesmente de colo do útero, a gente toca e solicita a paciente que ela participe junto com a gente daquela avaliação. Então a gente vê que desperta muita coisa, né? Tem muita coisa que é totalmente guardada, totalmente colocada abaixo. A própria nomenclatura que a gente usa, como o nervo pudendo, por exemplo, que vem de vergonha, né? Então a gente já usa um termo que já denomina que é uma coisa para se ter vergonha. Então isso é muito complexo para a gente. A gente já teve vários casos de pacientes que ficam bastante desconfortáveis, depois que a gente sai, a gente vai conversar um pouco, a gente vai entender melhor aquela história. Então por isso que a gente dá isso aí para vocês com relação ao toque, da importância disso para a gente nessa interação com o paciente. E agora eu queria que vocês tentassem me falar alguma coisa, o que vocês acham com relação à fisioterapia, passando essa informação para vocês, né? O que é a fisioterapia em uroginecologia? A gente tem essa nomenclatura que varia, né? Fisioterapia do assoalho pélvico, fisioterapia perineal. Eu prefiro a fisioterapia do assoalho pélvico porque a gente não trabalha só em uroginecologia. A fisioterapia do assoalho pélvico, ela trabalha com disfunções urológicas, ela trabalha com disfunções ginecológicas, ela trabalha em algumas alterações obstétricas durante a gestação, pós-parto também. A gente trabalha na área de sexologia e trabalha também em disfunções ânus-retal, desculpa. Então, falar que é só fisioterapia uroginecológica é reduzir muito ao trabalho muito amplo que a gente tem. E eu queria saber de vocês, se vocês sabem alguma coisa, o que vocês esperam com relação a isso. Quando falam em fisioterapia uroginecológica, quem já ouviu falar, basicamente é para tratar o quê? Essa é o que vem mais forte, né? E realmente a demanda é muito grande que a gente tem, né? E é interessante que a gente trabalhando com os residentes e ensinando a gente a investigar melhor, né? Que às vezes nem sempre é essa a queixa inicial, porque para a mulher a questão de perder urina é muito relativa, porque ela passou, dependendo da idade, né? Mas passou a vida inteira usando absorvente, e para ela colocar alguma coisa ali para não se molhar, aquilo às vezes pode ser uma coisa tranquila. Mas a gente sabe que tem repercussões com relação à autoestima da paciente, isso é muito importante quando tem começa a perder bastante urina, isso começa a ficar uma coisa bastante desagradável com relação ao odor da urina, que começa a aparecer mais. Acho que também tem a questão das cistocélulas, essas coisas incomodam muito, né? Também. Começa a ter algum abalamento na região genital, elas ficam muito preocupadas, achando que pode ser câncer. Também. Seria assim, os prolapsos. Os prolapsos. Aqui, apesar de ter colocado o ginecológico, que é um termo mais usado, né, como falei, a gente pode ter algumas alterações, por exemplo, de alteração de esfíncter anal, que a gente também faz algum tipo de intervenção. A gente faz a avaliação também da mesma forma. Não seria da vagina, não seria da anal, né? Na verdade, o que acontece? A avaliação do assoalho pélvico da mulher
porque na verdade é um músculo totalmente, é uma integração que vai desde o cóccix até o pubis. Então assim, aquele músculo, ele sai do cóccix, ele abraça o reto, ele vai até lá em cima o pubis. Então é um músculo que a gente vai ver assim mais ou menos como funciona, né, na anatomia. E então não tem como ser só isolado, mas a gente pode sim trabalhar uma coisa mais posteriorizada assim. Às vezes nas orientações a gente pede para a paciente tentar seletivar essas contrações para ela poder identificar que contração é essa, o que é contrair essa região da assoalho pélvico, o que é contrair o períneo. Então isso é uma coisa que a gente faz bastante. Considerando também as lesões pós-parto, Também. as episodias que não foram, vamos dizer assim, as episodias foram desfeitas por excesso de fluido, mais problema, né? Bastante mesmo. Bom, esse é o assunto. Anterior, por exemplo, a assoalho geral, na parte anterior e posterior da vagina. Um faz em contato com as vias urinárias, outro faz em contato com a parte proctológica. Uma coisa que eu acho bastante interessante com relação a você separou um pouco, né, essas disfunções coloproctológicas, né? E eu acho muito interessante, uma coisa que eu tenho visto bastante ultimamente no trabalho do mestrado, não sei se vocês já ouviram falar isso alguma vez, que é a síndrome da disfunção das eliminações, que é um termo bastante interessante, e quando a gente começa a investigar essas mulheres com queixa de perda urinária, é muito, muito comum dela estar constipada. Essa dupla, ela sempre aparece, e o interessante dessa constipação também é o que a gente entende por constipação, que é muito pouco. Né? A constipação é ir no banheiro uma vez ao dia, intercalado, como são essas fezes, como que acontece, machuca quando sai, são empedradas. Tem uma escala que quando a gente quer realmente fazer uma intervenção para ver, tem uma escala para a gente poder ver, a escala de Bristol, para a gente poder ver como é que é realmente essas fezes. Então, quando a gente começa a falar de disfunção das eliminações, a gente também entra aí e ela entra junto. E alguns pacientes, quando a gente vai fazer a intervenção, quando a gente faz, eu faço consulta conjunta com os residentes, e quando a gente está começando a trabalhar, eles ainda não sabem muito bem, eu começo a falar sobre alimentação, tanto o residente quanto a paciente se assusta um pouco. A queixa dela é urinária, por que eu vou ter que falar sobre alimentação com ela? Então a gente faz uma intervenção com relação também, tenta mostrar, entender um pouco da alimentação dessa mulher, porque se esse reto estiver muito distendido, o plexo que inerva ali é o mesmo plexo que inerva a bexiga, então fica totalmente distendido, então compromete também a inervação da bexiga e começa a ficar disfuncional e é um ciclo. Né? E muitas vezes o auge, na verdade, desse problema para a gente é quando a mulher começa a ter perda também de fezes. E geralmente essa perda de fezes, essa mulher ela vai encontrar um fecaloma e são aquelas fezes mais aquosas que na verdade passam, né, por volta, e elas também têm perda de fezes, aí é o auge. E nesse caso é interessante também porque tem uma história diferenciada nessas mulheres que têm constipação intestinal, que muitas vezes é uma musculatura totalmente hipertônica, porém fraquíssima. E no caso, quando começa a ter perda de fezes, é porque esse esfíncter já não aguenta mais ficar contraído e uma contração totalmente excessiva e ele começa a se cansar. Então a mulher que não só tem perda urinária, começa também a ter perda de fezes, às vezes pode também ter incontinência gasosa também, começa a aparecer também. Então geralmente é interessante a gente, quando vai investigar, a gente dá essa abordagem um pouco mais ampla do que simplesmente uma queixa de perda urinária. Né? Agora ele está tendo uma lesão de esfíncter anal, né? Os elevadores dos olhos estão deficitados. Mas tem as correções cirúrgicas, agora naturalmente apareceram até que a fisioterapia esgote e o mais interessante com relação a esgotar recurso, quando eu sou chamado para conversar com essas pacientes, acho muito interessante porque ela já tem o recurso já para resolver aquela questão da perda urinária, que é fazer a cirurgia de Perini, que é como elas falam pra gente, né? Que tudo se resume, não, minha avó fez, minha tia fez, minha vizinha fez, assim, eu vou resolver dessa forma também. Não, tem uma forma, se realmente for uma questão muscular, obviamente tem toda uma investigação por trás, se for uma fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico, você não precisa fazer cirurgia. Né? A cirurgia é afastada com relação. Basicamente é o estudo, né, das vezes urinárias, né?
Mas é bastante interessante essa interação com as pacientes, porque ela já tem a solução, que é fazer a cirurgia. Pouquíssimos casos já teve paciente que a gente tentou puxar para poder fazer um atendimento com relação à fisioterapia ou com relação simplesmente à orientação, e ela não quer fazer mesmo a cirurgia. Foram pouquíssimas vezes. Quando a gente dá essa opção para elas, inclusive elas trazem, elas ficam meio ressabiadas, porque a gente precisa fazer a avaliação dessa musculatura. Então, na segunda consulta, quando tem, já trazem mais informações. Fiquei sabendo, sim, por acaso em algum lugar, e realmente existe isso, porque isso é muito novo, né? A gente levar isso até as pacientes, isso é muito recente, ainda mais no serviço público. E lá no PDNet a gente faz um trabalho de saúde da mulher e faz um trabalho também no pré-natal. Então, a gente não só trabalha questões com relação à mulher, no contexto geral, como no pré-natal também na preparação para o parto, que geralmente as mulheres tendem a seguir para parto normal. Então a gente tem que trabalhar muito o fortalecimento dessa musculatura e também, em um determinado momento, começar a trabalhar o relaxamento dessa musculatura também, se esse parto for um parto, né, uma gravidez de baixo risco e for seguir com um parto normal. Bom, aqui eu acho que ilustra bastante, né, o porquê a gente tem que trabalhar o assoalho pélvico. Eu gosto muito de falar com relação ao porquê de trabalhar, é porque é uma musculatura que a gente não usa. A gente basicamente usa o assoalho pélvico quando a gente está apertado para ir ao banheiro e não pode. É o único momento do dia que a gente vai usar o assoalho pélvico. Se porventura vocês fazem isso com qualquer músculo do seu corpo, o que vai acontecer? Ele vai ficar enfraquecido e não vai funcionar. Então, da mesma forma, o assoalho pélvico chega em um determinado momento onde ele não vai começar, associado a vários outros fatores, que podem somar diabetes, sobrepeso, múltiplos partos normais. E esse interessante a questão do parto normal, eu acho bastante interessante. Uma vez eu fui dar um curso, mas era um curso mais voltado para a sexologia, e houve uma defesa muito grande da cesariana, assim como tem. Levantaram uma bandeira muito forte, justamente porque o índice de incontinência urinária das mulheres que têm parto normal é muito maior. É muito maior porque essa musculatura não é colocada para ser usada, a mulher tem a episiotomia, tem vários fatores que vão se somando e nada se faz. Então vai chegar uma hora que vai somar o fator da idade, o climatério, um monte de coisa, musculatura enfraquecida, assim como a musculatura da perna vai enfraquecer, ali também vai enfraquecer. Então a incontinência urinária vai aparecer sim, mas ela pode não aparecer se a gente já está intervindo desde cedo. Então quando a gente faz a intervenção no pré-natal de baixo risco, geralmente a gente dá essa informação ao paciente: olha, a gente está fazendo esse trabalho aqui agora, e a gente explica isso, olha, se você tem hábito de caminhar, se você fica uma semana sem caminhar, quando você volta a perna não cansa, ou a perna não murcha, né? Não vai afinar, vai diminuir aquela hipertrofia da musculatura, ali acontece a mesma coisa. Então se você para de usar essa musculatura, ela não vai funcionar adequadamente. Pode ser que você vai passar 30 anos sem aparecer nada, teve o bebê agora, vai passar 30 anos numa boa. Mas vai chegar uma hora que pode aparecer sim. E por isso então tem que ser feito. A diferença é que quando não tem uma queixa, a gente faz uma orientação com relação a fazer 3 vezes por semana, exercício, não é nada, precisa ser uma coisa tão rígida. Quando a paciente traz uma queixa de perda urinária, por exemplo, tem que ser uma intervenção mais firme, né, diária, exercício diário a ser feito. Então aqui é só para ilustrar, aqui é um corte mais superficial da musculatura. É interessante aqui que mostra os pontos anatômicos onde esses músculos são inseridos, que eu gosto bastante disso, porque geralmente a gente resume bastante a variação do assoalho pélvico da mulher com relação, fazendo um toque vaginal. Obviamente que a mulher com queixa de perda de urina, normalmente ela tem uma hipotonia dessa musculatura, ela pode ter uma hipotonia dessa musculatura. E como que a gente avalia essa hipotonia? Só através do toque. Se eu for tocar o bordo desses ossos, onde eu vou encontrar os tendões, as inserções e origens, você vai sentir que essa musculatura realmente ela tem um tônus, que você coloca o dedo e ele vai lá dentro. No corpo do períneo é a mesma coisa, você toca o corpo do períneo, você sente uma flexibilidade muito grande, você toca e afunda. Não é aquele períneo que tem um tônus legal, que você toca, você sente aquela firmeza. Então, em volta do cóccix é a mesma coisa, em volta dos isquios, e nessa região aqui não tem como a gente tocar exatamente para sentir, mas aqui nos bordos dos ossos é bastante interessante a gente encontrar para ver como é que está funcionando esse tônus. E o básico, o principal, que é o mais usado, é o toque no que a gente chama de corpo do períneo, que é onde tem onde cruza, né, esses tendões, esses músculos. Esse já é um corte mais profundo, quando você estava falando sobre o levantador do ânus, né? Que é o pubo coccígeo, que é basicamente o músculo que a gente mais usa, porque o levantador do ânus tem várias fibras, são 3 fibras diferenciadas.
A gente não tem como seletivar essa fibra, mas quando a gente vai trabalhar, a gente dá uma ênfase maior ao pulmococcídeo, né? Que é um músculo que abraça aqui. E é interessante porque, com relação à disfunção das eliminações, essa paciente traz uma hipertonia da musculatura. Não só, a gente às vezes fala muito em fortalecer o assoalho pélvico, né? E uma mulher que traz uma queixa com uma hipertonia dessa musculatura, eu não vou fortalecer esse músculo, inicialmente. Ele está hipertônico e está fraco. Mas eu não posso sobrecarregar mais ainda aquela musculatura que está muito encurtada. Esse é um esquema que eu acho bastante interessante, que a gente consegue ver exatamente como é que ficam os músculos. O porquê de trabalhar, a gente consegue ver exatamente que o sling, na verdade, o sling que a gente faz cirurgicamente, essa musculatura faz esse mesmo sling. Né? Ele sustenta aqui o reto, o canal vaginal e a uretra. Então, quando você trabalha essa musculatura, você suspende tudo isso aí, você deixa aquilo ali preso, né? Você não tem aquela instabilidade. É até interessante que eu cheguei a passar uma vez para os residentes um trabalho falando sobre a instabilidade que começa a acontecer após múltiplos partos. Né? E acontece porque realmente não é usada essa musculatura. Ela sai e a gente faz o quê? Nada, não tem orientação nenhuma para dar, a gente desconhece muito isso. Com relação ao parto, uma coisa que a gente está querendo conseguir chegar a fazer isso, porque a gente faz um trabalho com as gestantes e elas vão parir e a gente não sabe quem vai fazer esse parto. Né? Então a gente faz um trabalho de orientação, um trabalho de grupo, de conscientização perineal, de trabalho muscular, de relaxamento, e chega na hora do parto, como é que vai ser esse parto? Ou vai ser mais com a gente? Não é a mesma equipe, né? Então isso pra gente ainda é uma questão que a gente para ali, a gente não tem essa continuidade ainda para saber como que isso pode ser feito. Uma coisa que eu acho bastante interessante com relação, que eu estava falando com relação às mulheres não, homens e mulheres, né? A negligenciarem a região genital. Isso é muito interessante porque quando a gente fala de períneo, elas desconhecem, geralmente o que elas conhecem é sobre a cirurgia de períneo, é o que elas geralmente é o que elas sabem, o máximo que elas sabem, mas não sabem onde fica, não sabem o que é um músculo, não sabem para que serve, não sabem a função que tem. Quando pede para contrair, então já que você sabe que é um músculo, então contrai. Como que a gente contrai essa musculatura? Tanto é que quando a gente vai solicitar a contração dessa musculatura, o comando verbal que a gente dá para essa paciente é segura o xixi. É o mais prático, né? Ou segura o xixi para ser mais, sempre tentando trabalhar bastante com a praticidade, né? Ou prende um pum. Quando às vezes algumas têm muita dificuldade de conseguir perceber se prende o xixi, e quando a gente fala prende um pum, ela consegue perceber um pouco melhor. Então a gente tem essas alternativas a dar, ou quando ela percebe, a gente pede que ela faça isso para ela poder perceber exatamente o que é esse músculo e qual a função dele. E com relação à função dele, eu achei bastante interessante essa foto aqui. Eu não sei se vocês acham que tem alguma coisa errada nessa foto, teoricamente poderia ser uma foto ingênua, mas tem alguma coisa errada? Estaria alguma coisa errada com essa foto? Então, assim, quando a gente fala sobre orientação com relação a alguma disfunção miccional, por exemplo, a gente entra também no ato de urinar, né, durante a micção. Como que é essa micção? A gente sabe que tem pacientes que... então tem uma questão que a gente tem que trabalhar, a questão comportamental dessa paciente também, que todas elas têm uma questão comportamental muito grande. Então não é simplesmente eu vou orientar com relação ao trabalho muscular e acabou, não. Tem a gente estava discutindo até hoje, falando sobre o que é urgência urinária, né? A incontinência urinária por esforço, a gente sabe que é quando faz esforço, geralmente é por uma pressão abdominal, associado a alguns outros fatores, mas com essa musculatura também fraca. Agora, o que é essa urgência? Tem uma subjetividade nessa urgência, né? E a urgência, ela geralmente evolui, né? Uma coisa que vai evoluindo, chega uma hora que esse músculo não aguenta mais, então ela vai perder urina sim. A bexiga avisa uma, avisa duas, avisa três. Não vai no banheiro, então eu me resolvo. Vou fazer meu xixi aqui e você vai dar seu jeito. Então a incontinência urinária por esforço, geralmente, tem uma questão comportamental muito mais forte. A gente fala assim, olha, uma vezinha só que sabe que você não vai ter mais problema de queixa, geralmente, né? Você não tem mais esse problema de queixa de perda de urina
por urgência. Preciso ir ao banheiro. Precisa mesmo. Você esperou quanto tempo para poder ir ao banheiro? Bastante tempo. Então, geralmente, você precisa ter esse assoalho pélvico relaxado, né? Tá na ponta dos pés, está com o joelho encostado um joelho no outro. Uma coisa interessante, apesar de a gente estar falando sobre a avaliação da mulher, né? Um fator importante é a criança também, é muito interessante isso, porque a criança não toca o chão. Né? Às vezes, dependendo do tamanho da mulher, pode ser também que ela não venha tocar, mas, enfim, você ter um apoio nos pés é super importante. No caso das crianças, você ter o apoio para ela poder sentar. Experimenta a gente sentar no vaso, segurando com as mãos, sem encostar os glúteos. Vai sair alguma coisa? Nada. Vai totalmente contraído, tudo pendurado ali, né? Fazendo um trabalho de barra ali, não vai conseguir fazer nada. Então, você deixar sentar de forma relaxada, isso é muito importante também. E pernas afastadas, os pés apoiados no chão, isso é bastante importante, isso é uma orientação importante a ser dada também. Aqui não consegui elucidar tanto com relação a imagens, mas o assoalho pélvico ele tem uma função de conter, né? Uma função de conter as vísceras pélvicas. Alguém falou sobre os prolapsos, né? Obviamente que não é o assoalho pélvico, uma musculatura que vai resolver uma questão de prolapso, mas ele também está envolvido nisso também, então uma fraqueza dessa musculatura sim. Então ele é um fator importante com relação à orientação a ser dada. Hã? Não muscular como incrementar. Não é simplesmente um trabalho muscular, né? É ligamentar basicamente, mas tem uma importância também que a musculatura não está segurando mais, então ela afrouxa, né? Então a contenção é interessante porque é uma contenção das vísceras pélvicas, uma contenção da urina, uma contenção das fezes, uma contenção dos gases. Quando a gente entra já na esfera do trabalho com homens, é uma contenção da ejaculação também, que também tem uma função de conter a ejaculação, apesar de a gente não ter o hábito de usar o termo, né, continência ejaculatória, mas existe uma continência ejaculatória, existe um controle sobre a ejaculação, que geralmente é totalmente desconhecido, né? Deu à vontade, vai ejacular. Não é tão assim. Esse é o normal, sim. Isso é em caso de paciente com ejaculação precoce, a gente prioriza mais esse trabalho porque essa queixa vem pra gente, né? Então ele aprende não só a desenvolver a percepção do corpo, mas como aprender a conter essa ejaculação também. Então é um músculo que tem a função de conter. E assim como todo músculo, se ele tem que conter, ele tem que estar constantemente contraído. Se ele tem que manter tudo ali certinho, se eu estiver de pé ou sentado, ele está sob pressão, não deitado. Mas assim como a musculatura das costas, né, as paravertebrais, são músculos que a gente precisa acionar. Eu não preciso dizer ao meu paravertebral para contrair para ficar ereto. Ele está automaticamente contraído. O assoalho pélvico é a mesma coisa. E as variantes de disfunção de assoalho pélvico, você pode encontrar um assoalho pélvico que não vai aguentar mais ficar contraído, do tamanho de hipertonia que ele está. Né? Então a gente falou que com relação à nossa intervenção da fisioterapia do assoalho pélvico, disfunções urológicas, ginecológicas, obstétricas, sexuais também, a gente também entra com relação a pacientes com dispareunia e vaginismo também. Não é focal, mais uma vez, a gente não está falando de assoalho pélvico como resolução de todos os problemas de queixa de fraqueza muscular. No caso de uma paciente com vaginismo, por exemplo, não é simplesmente trabalhar o relaxamento daquela musculatura. Com certeza, se você já tiver alguma paciente, sabe que a questão é muito mais em cima. E é interessante que essa paciente, uma vez resolvida emocionalmente, né, ou começar uma condução dessa resolução, existe uma memória dessa musculatura de continuar muito constricta, ela vai continuar muito apertada. Por mais que ela consiga relaxar, ainda vai ter um tônus ali bastante elevado, porque tem uma memória muscular. Assim como a gente fala que tem a postura antálgica, né? Você melhorou daquela dor que você tinha e continua mancando. Esse músculo também ele tem uma memória. Então você precisa fazer um trabalho ali que na verdade é um trabalho de liberação daquela musculatura, né? Alguma surpresa com relação ao trabalho da assoalho pélvico? Todo mundo sabia que tinha esse tipo de intervenção, isso é muita novidade. Então não é só queixa de perda urinária. Tá? Quando a gente fala de trabalho de avaliar a força dessa musculatura e orientar essas pacientes com relação ao trabalho dessa musculatura, não é simplesmente com relação à queixa de perda de urina. A gente tem muita coisa que a gente pode identificar e muitas vezes não vem como queixa principal, mas vocês que têm um contato com um paciente totalmente diferenciado,
ou às vezes isso chega para vocês de uma outra forma, ou por vezes vocês podem também abordar isso e vão encontrar bastante. Com relação à hipotonia ou hipertonia do assoalho pélvico, isso é bastante interessante. Mais uma vez, a gente não se resume ao trabalho de contração daquela musculatura. A gente aconteceu alguns casos que o paciente chega para a gente dizendo que assistiu na televisão que tem que fazer esses exercícios quando está fazendo xixi. Então, durante a micção, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Isso quando algumas têm um pouco mais de informação, quando chega é com essa informação. E essa é a informação que a gente dá que nunca deve ser feita. Esse trabalho de conscientização da musculatura ou de fortalecimento, ele nunca deve ser feito durante as eliminações. Nunca. Em alguns casos, né, você vê que a paciente tem uma percepção boa do corpo e ela quer entender melhor o que é isso, a gente fala assim, olha, uma única vez, quando você for fazer seu xixi, prende o xixi. Você vai interromper o jato de urina. Então, quando a gente fala o que esse músculo faz, você vai enxergar. Mas isso se faz uma única vez e geralmente eu nem costumo usar isso muito para evitar que isso torne um hábito, que não deve ser feito, né? Porque você pode ter um refluxo daquela urina que começou a descer, se tem uma contaminação ali, você pode fazer uma infecção urinária. Então, uma coisa que eu evito bastante orientar, mesmo para percepção, de fazer isso durante a micção. Mas, em alguns casos, a gente vê que a paciente tem conhecimento, está querendo buscar, isso vale a pena também a gente levar isso para ela. Bom, então, o assoalho pélvico, a gente viu ali na conformação dele, né, da onde ele está inserida, das suas origens de inserções. Quando a gente tem uma mulher com uma acentuação, né, com uma antiversão pélvica, né, uma acentuação da lordose e a crista ilíaca muito anteriorizada, né, aquele famoso bumbum empinado, essa musculatura ela tende a ficar totalmente esticada. E o nosso músculo tem um ponto ideal de contração. Então, para esse músculo contrair adequadamente, ele tem que ter um comprimento ideal. Ele não vai contrair bem nem se ele estiver muito próximo às suas origens de inserções, nem se ele estiver muito alongado. Vai ser uma contração ineficiente. Ambas são ineficientes, ambas são fracas. Então, o ideal, obviamente, quando a gente começa a fazer uma abordagem mais ampla, aí a fisioterapia entra num trabalho mais específico, né? Começa uma orientação de vocês, que a gente precisa corrigir essa pelve, tentar nivelar essa pelve de alguma forma, porque a gente tem uma hipertonia de alguns... aqui está hipotônico, mas tem outros músculos que estão hipertônicos. A gente precisa fazer um trabalho que não é simplesmente, mais uma vez, não é simplesmente se reduzir ao trabalho do assoalho pélvico. Mas, como geralmente o que cabe, às vezes, no tempo da consulta, né, que a gente sabe que não é tão amplo, né, tem uma demanda muito grande, às vezes a gente se limita a fazer só a orientação com relação à contração. Mas a ideia aqui para vocês, que eu acho interessante, é vocês conseguirem... ficou um meio aqui. E tem a hipertonia também. Mas se vocês vão conseguir orientar com relação a fazer tudo isso? Não. Então, mas eu acho interessante vocês conseguirem identificar essa pelve hipertônica ou hipotônica. A gente, com a palpação, naqueles pontos que eu falei para vocês, né, nos isquios, em volta do cóccix, a gente consegue identificar a hipertonia dessa musculatura. E se está hipertônica, eu vou mandar ela contrair? Inicialmente não. Ela precisa relaxar essa musculatura. E uma forma interessante de começar a aprender a relaxar essa musculatura é fazer um trabalho que, apesar de ser um trabalho diafragmático, é um trabalho de respiração diafragmática, junto com a expiração, toda vez que vai expirar, que vai soltar o ar, fazer uma força de expulsão, como se fosse soltando, a gente fala para aprender a contrair, prendendo o pulmão. Nesse caso de uma hipertonia da pelve, e vai ter uma hipertonia do assoalho pélvico também, a gente precisa, na verdade, orientar com relação à expulsão. Então, toda vez que inspira, e uma respiração abdominal, é uma coisa que isso é bastante difícil. Se vocês colocarem a mão na barriga agora e pedir para respirar, provavelmente a barriga de muitos de vocês não vão nem se mexer. O que vai mexer vai ser o peito. Isso é aprendido. Se vocês forem ver as crianças, toda criança respira com respiração abdominal. E a gente vai, devido a uma contenção social, né, quando a gente começa a entrar em alguns ramos da intervenção emocional no corpo, né, quando entra no Reich, a gente vê que tem uma intervenção do social com relação ao nosso corpo, então existe uma contenção social muito grande. As mulheres isso é muito mais forte, né, porque tem que ter uma postura muito mais altiva, né, tem que estar com decote, tem toda uma postura muito elegante, e jamais seria elegante uma respiração com a barriga estufando o tempo inteiro. Não tem elegância nenhuma em fazer isso. Então é uma contenção social. Então a gente tem uma contenção social e a gente torna esse músculo hipertônico. Então se eu torno esse músculo hipertônico, eu vou fazer uma retração dessa pelve para frente.
Então, se você não só, aqui também, o diafragma também vai estar comprometido com relação a isso, né? Ele começa a ficar retido. Uma respiração que era para descer o diafragma, ele não vai descer mais, né? Mas é uma respiração muito curta, né? Intercostal. É importante a gente usar toda a amplitude, né? Do tronco inteiro. Mas nesse caso a gente enfatiza, quando a paciente apresenta uma hipertonia do assoalho pélvico, trabalhar o relaxamento dessa musculatura antes de trabalhar o fortalecimento. Porque hipertonia não é sinal de músculo forte. Aqueles músculos estão simplesmente, as origens de inserções estão próximas, é uma contração totalmente ineficiente, mas você coloca a mão dele totalmente rígido. Tá bom, não tá bom não. Tanto é que quando a gente vai fazer a avaliação dessa musculatura, quando a gente pede uma contração, que como eu falei para vocês, é um músculo que tem que conter, então ele tem uma contração mantida durante muito tempo. Enquanto a gente estiver de pé ou sentado, a gente tem uma pressão sobre essa musculatura. A musculatura, não sei se vocês lembram isso, né? As diferentes fibras musculares, né? Como fibras fásicas e fibras tônicas, a predominância é muito grande de fibra tônica, que é a fibra que mantém essa contenção durante longo período. A fibra fásica é a contração rapidinha, ele contrai e solta, contrai e solta. A fibra tônica, ela mantém essa contração por longos períodos, sem a gente perceber. E quando a gente vai avaliar, quando tem uma hipotonia da musculatura do assoalho pélvico, quando tem uma hipotonia do assoalho pélvico, a gente vai avaliar essa musculatura, a gente quando pede essa contração prolongada, ou seja, vou colocar o dedo e peço para você contrair e manter essa contração por cerca de 6 segundos. Não fica 6 segundos. Na verdade, não só a mulher que não tem queixa, mas se a gente for nesse momento aqui agora, todos vocês, homens e mulheres, independente, pedir para fazer uma contração mantida de cerca de 6 segundos, principalmente se eu começar a exercitar, não só contrair 6 segundos, mas contrair 6 segundos, relaxa 6 segundos, e repetir isso por 10 vezes, é extremamente cansativo. A gente pode fazer exatamente agora, no momento ali, vocês vão sentar, uma postura legal, com as costas encostadas aí atrás, e vai fazer 2 tipos de contração. A gente vai fazer 2 tipos de contração. Então eu falei que a gente sempre avalia fibras rápidas e fibras lentas. A fibra rápida geralmente é muito fácil de se contrair. A contração prende e solta. Prende e solta. Mais uma vez usando um termo popular que a gente encontra isso com as pacientes. Dificilmente a gente leva esse termo a elas trazem pra gente. O que contrair rápido e soltar? Isso vem pra gente. É piscar, doutor? É isso. É o que elas entendem de contrair, é o que elas trazem pra gente. E geralmente a gente não leva isso como orienta, como vai, mas quando a gente percebe que a própria paciente começa a abordar por aí, ela mesmo solta, então é exatamente isso. Só que quando a gente quer avaliar essa musculatura, não é simplesmente piscar, não é simplesmente apertar esse músculo e soltar. Eu preciso de um vigor nessa contração muito grande. Então é uma contração muito forte, porém solta muito rápido. É uma contração muito forte e solta muito rápido. Vamos fazer uma única vez a contração muito forte e soltar, para vocês só perceberem o que é. Vamos lá, 1, 2 e contrai bem forte e solta. Vai ter uma variação de percepção. Algumas mulheres percebem mais a contração do esfíncter anal, algumas mulheres conseguem uma informação maior de uma contração mais generalizada do períneo, então você sente a contração da vagina ao ânus. Tem algumas mulheres que você consegue perceber só a contração mais próxima à vagina, isso varia bastante. Então vocês viram como é a contração que a gente fala de contração rápida, que não é piscar, é uma contração forte e mantida durante pouco tempo e solta. E agora a gente vai fazer uma contração longa, de cerca de mais ou menos 6 segundos. Vamos lá? Preparado? 1, 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém ficou 6 segundos? Ficou 6 segundos? Todo mundo ficou 6 segundos? Eu acho muito bacana que todo mundo fica 6 segundos. Isso é muito legal. Porém, quando a gente vai fazer a avaliação desses 6 segundos, no meio ele fibrila. Então não fica 6 segundos. E quando entra uma fibrilação, já é sinal que aquela musculatura não está suportando 6 segundos de contração. Então ela não fica 6 segundos contraída, ela fica 3, 4 segundos no máximo. Isso porque provavelmente muitos de vocês não devem ter queixa urinária. E mesmo assim essa musculatura está enfraquecida. Mas não depende do treino, é pior, não é isso. Não, hoje em dia não. A yoga já traz isso há bastante tempo, que é um trabalho que é bastante global, acho bastante interessante. Só tem a diferença de como vai contrair, aí é de acordo com a dinâmica da yoga, né? O Pilates, não sei se alguém faz ou tem algum conhecimento do Pilates,
Isso também é acionado no Pilates, geralmente, pelo menos o conhecimento que eu tenho de Pilates, isso é acionado pelos profissionais. Só que quando a gente tem uma queixa que aparece de uma forma um pouco mais diferenciada, a intervenção também tem que ser diferenciada. A yoga é muito bacana porque aquilo vai estar fortalecido, como eu falei. A orientação para a gestante é para ela seguir. Então, se a mulher ela faz uma atividade onde tem uma solicitação de contração, esse músculo vai ser bacana. O yoga, o pilates, vai trabalhar essa musculatura. Agora, quando não tem, acontece isso. Fiquei 6 segundos? Fiquei. Mas fibrilou no meio? Fibrilou, então não ficou 6 segundos. Isso é muito importante a gente perceber isso, porque quando a gente vai orientar as pacientes, isso é muito importante. A gente fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos então fortalecer essa musculatura, a gente identificou que a necessidade é de fortalecimento dessa musculatura. Então vamos lá, vamos contrair 10 vezes 6 segundos. Experimenta você contrair 10 vezes 6 segundos. Vamos só fazer uma experiência, vamos contrair 5 vezes 6 segundos, mesmo quem não consegue ficar 6 segundos. Vamos lá? Eu vou contar aqui para a gente tentar fazer uma sincronia, tá bom? Então vamos lá. Contraiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxa por 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contraiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É interessante que você já faz uma cara assim meio chata, né? Isso foram só 5. Como é que a gente vai orientar a paciente a fazer? Hã? A dor no cóccix. E o interessante, eu olhei aqui rapidamente, a gente vê que existe um momento muito assim, de concentração muito grande, o ombro levanta, o pescoço que entorta, o olho que pisca. E eu costumo falar para os pacientes que isso é muito comum. Isso basicamente demonstra a desinformação, o desconhecimento com relação a essa musculatura. Eu quando aperto a mão, não aperto a mão, levanto o pé. Então não tem por que eu contrair o período e parar de respirar. A gente até usa o termo diafragma pélvico, a gente usa o termo diafragma, mas não é uma diafragma, está aqui, o diafragma pélvico aqui embaixo. Então não tem porquê de bloqueio respiratório, uma coisa que é muito comum os pacientes relatarem. E o mais importante, é um exercício que todo mundo faz parado, pode fazer sentado, deitado ou em pé, mas que todos os pacientes, depois de uma sessão de exercícios, está totalmente cansado, não chega, tá bom, pode parar. Isso é muito comum. Então, assim, quando vocês forem orientar, acho bacana a gente mostrar como que funciona a contração dessa musculatura, porque se a gente não tem só a informação de como orientar, contrai 6 segundos, relaxa, isso é importante, tá? Essa contração de 6 segundos, que eu uso 6, mas a gente vai sempre variar, inclusive na avaliação a gente identifica quanto tempo essa paciente contrai, sempre o tempo de contração é o tempo de descanso. Então, se a paciente contrai 6 segundos, ela descansa por 6 segundos. Geralmente, para não ficar aquela coisa muito contada, são 6 segundos de contração, para, respira, solta a musculatura e torna a fazer. Então essa para, respira, solta a musculatura é suficiente para a musculatura ficar cerca de 6 segundos e retomar. Para não ficar igual eu fiz aqui com vocês, 6 segundos, fica um pouco confuso. Eu me atrapalhei. Então imagina você parando para fazer isso. Então isso é muito importante a gente identificar quanto tempo de contração, inclusive a gente poder orientar essa paciente. Vamos fazer 10 contrações de 6 segundos? Não vai fazer. Cansa e cansa muito. Para o começo, cansa e cansa muito. A grande vantagem quando se começa a trabalhar essa musculatura, a evolução dela é muito boa. Porque as pacientes que chegam com queixo, o trabalho tem que ser diário. Então ela tem que fazer contrações diariamente. Então o ganho é muito rápido. Então aquela orientação inicial que a gente sempre faz, por mais que a paciente não consiga ficar fazer 10 contrações, a gente sempre orienta ela olha, a nossa meta inicial desses primeiros 15 dias são 10. Mas se você se cansar com 5 contrações, para em 5. Mas lembra sempre que a sua meta é chegar a 10. Para ela conseguir identificar quando ela tem que parar. Tá? Isso é bastante importante. Bom, aqui é uma prevalência com relação à incontinência urinária, já que é uma demanda muito grande que aparece. Eu não sei se você vai falar isso, mas pode pedir para as grávidas fazerem isso. Não só pode como deve. É o que a gente vai fazer desde o começo. Não só pode como deve. E o interessante com relação às grávidas, a gente faz um trabalho em 2 momentos.
A grávida é muito bacana o trabalho, é muito gostoso o trabalho com a grávida, porque você faz... A mulher por si só é livre de ser grávida, né? Nós, homens e mulheres, não conhecemos o nosso corpo. Isso já é um ponto, isso é certo e é fato. Com as gestantes, ela tem alguma coisa, uma informação a mais ali para ela que muitas vezes ela não percebe. Né? Então ela percebeu, eu tive uma paciente uma vez que a gente fez um trabalho com ela na bola, ela, nossa, eu sentindo minha barriga, eu não sabia nem que minha barriga estava aqui, sabe? Eu simplesmente vi aquela barriga enorme. E no caso da gestante, a gente fala que tem fatores somados, então é um peso que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A postura da gestante por si só, no final da gestação, é uma postura que favorece totalmente a hipotonia do assoalho pélvico. A postura dela favorece bastante isso, então você imagina, uma postura que favorece a hipotonia associada a uma lacidão ligamentar mesmo, então já tem uma lacidão ligamentar que acontece ali, uma hipotonia daquela musculatura, um peso ali em cima e ela com maus hábitos miccionais. É fato que ela vai perder urina. Então o trabalho com a gestante é bem bacana, a gente está sempre orientando desde o início. Primeira consulta de pré-natal já começa a orientação com relação a ela, e um trabalho que eu acho bem bacana é a gente começar de uma forma simples, que é o que é o assoalho pélvico, o que é isso? Sabe o que é? Sabe para que serve? Ah, mas quando você fala, mas eu não tenho nada disso. Sim, mas você vai passar por um momento agora bastante importante. Né? Se é um pré-natal de baixo risco e tende a ter o parto normal, então vamos trabalhar essa musculatura. Tanto para aprender, o cara vai passar por esse processo todo de alteração biomecânica da musculatura, com sobrepeso, com tudo acontecendo ali, vai chegar uma hora que a musculatura não só tem que aprender a contrair, como a relaxar também. E geralmente com as gestantes é bastante interessante o trabalho que a gente pode fazer com elas, que é sempre associar as contrações a movimentos pélvicos. Então, no caso, como ela tem uma hipotonia do assoalho pélvico, né, o bumbum tende a ficar inclinado, é interessante a gente, toda vez que solicitar a ela uma contração, toda vez que ela está com o bumbum inclinado, solicitou a contração, encaixa o bumbum. Que ela aproxima, mas ela otimiza a contração desse músculo. Ela favorece uma contração mais eficiente dessa musculatura. Então, no caso da gestante, tem alguns diferenciais de trabalhar essa musculatura. Ela trabalha relaxamento no meio, todo o tempo também trabalha com relaxamento. Sempre. Ensina as duas coisas. Ensina as duas coisas. E o relaxamento é muito bom. No caso da gestante é ótimo trabalhar a respiração. Porque existe um bloqueio que não tem como não ter. Né? Então a gente inclusive ensina a elas mesmo a fazerem a massagem, eu trouxe uma massagem no diafragma, né? Contornar todo o bordo intercostal, solta o ar, ó, vai todo o bordo intercostal, ou senão fica só no meio aqui do processo tifoide, solta o ar, desce um pouquinho, sem dor, sem sentir desconforto, nenhum desse momento nada tem que aparecer dor. Então assim, e quando começa a fazer esse trabalho do diafragma, e orientando respiração abdominal, isso é o mais importante, e começa a associar esse trabalho ao trabalho de expulsão. Então, soltou o ar, expirou, expulsou. Expirou, expulsou. É o trabalho que a gente já pode começar a fazer. Como a gente falou que a demanda maior que vai aparecer de queixa, talvez as pacientes tragam inicialmente, é com relação à perda de urina. Então existe uma prevalência muito grande com relação à perda de urina, então existe uma importância muito grande de trabalhar essas mulheres para elas não irem como a primeira opção, que elas já trazem para a gente, vou fazer cirurgia. Minha tia fez, minha amiga fez, minha vizinha fez, não precisa fazer cirurgia. Se a gente consegue aderir essa paciente, a ela cumprir essa rotina de exercícios, dificilmente ela vai ter problema. E lembrando que a informação comportamental dessa paciente é muito grande. Precisa ter uma integração comportamental também. Bom, agora eu vou passar para vocês um vídeo, que é um vídeo que não é o que a gente usa basicamente, mas é interessante para mostrar como funciona esse toque, como é que funciona essa avaliação. A gente avalia basicamente dois músculos. A gente avalia o bulbo esponjoso, que é o músculo que fica no entróito vaginal, que fecha o entróito vaginal, e o levantador do ânus, que aquela senhora que falou aqui pra gente, que a gente usa basicamente, a gente consegue seletivar um pouco as fibras do bulbo coxígeo. Então ele suspende. Então basicamente são dois toques. Um toque, a gente vai tocar literalmente a parede da vagina, fazendo uma força com o dedo, e a força obviamente é interessante assim, para as mulheres eu fico despreocupado de falar dessa força. Agora para os homens que estão aqui, a força, cuidado,
Você vai sentir o tônus daquela musculatura, não à toa, o toque inicial não é o toque vaginal, você identifica aquela musculatura toda, os bordos da musculatura, dos ossos, o corpo do períneo, a partir daí eu começo a ver o que eu posso implicar de força ali, o que eu posso colocar de força. E a força na verdade é sentir que eu tive uma resistência, abrir, sentir uma resistência, é ali que eu fico. Aqui é um pouco melhor e menos complicado no bulbo esponjoso. Já no levantador do ânus, aí você precisa de uma sensibilidade um pouco maior, que com certeza as mulheres têm muito mais que os homens, mas os homens aqui, isso é bastante importante, ter esse cuidado e essa força que vai ser colocada no levantador do ânus. Porque você apoia e faz uma pressão mesmo para baixo, você coloca uma força ali em cima. E muito cuidado com essa força. Que força é essa? Você vai identificar. E mais uma vez, a paciente não tem que referir dor. Desconforto vai acontecer porque não é nada confortável, né? Além do mais, você vai estar com o dedo ali dentro e conversando, contrai, solta, contrai 6 segundos, contrai e solta. Não é uma coisa muito confortável de acontecer. Então, tem que contar com tudo isso, né? E esse vídeo aqui, basicamente, é um, eu não sei, a som está um pouco baixo, é um vídeo em francês. A gente futuramente vai ter o nosso próprio vídeo, a gente está trabalhando para isso. E o que ele usa aqui também de informação não é o que a gente usa, até porque aqui é uma informação mais voltada para a fisioterapia. E vocês não vão ter tempo de intervir com essa força que você vai ver aqui. E no final eu vou mostrar para vocês a escala que a gente usa, que é a escala de Oxford modificada, que é a escala de Oxford convencional, que varia de 0 a 5, mas a escala de Oxford depende de gravidade. Mas, no caso do toque vaginal, desconsidera isso. Então, é uma escala de Oxford modificada que a gente faz. Tá? Agora eu vou ter que fazer mudar aqui rapidinho, porque aqui eu acho que eu não consigo controlar o tempo. E o vídeo é um pouco longo e a gente tem coisa específica aqui para ver. Aqui ele está falando sobre prolapso, tá? Como a gente está mais atento à avaliação mesmo ali, eu vou pular essa parte. Essa é uma avaliação que ele faz para a gente avaliar, que é síndrome do período descendente, que geralmente está relacionado à constipação intestinal. Nous allons maintenant demander à la patiente une contraction périnéale qui sera d'abord ici au niveau de la nappe anale par une contraction du sphincter anal externe, puis par une ascension du molécule central du périnée qui va être tirée au pied de l'avant selon le trajet du tout régime. Et après cela, allez, contracter, relâcher. La sanguigène, cette lumière, pour favoriser bien sûr la pénétration vaginale. On est à l'anesthésielle légèrement nous allons d'abord placer le vagin. Le vagin réprimer vers le bas, placer l'index et rentrer en tournant. Le placement après le coup. Et nous allons faire les différents états de la contraction musculaire. Je passe au départ. Você consegue perceber que ele está apoiado na fúcula vaginal?
Então não é um toque tão muito de cima, você precisa literalmente sentir a furca vaginal, sentir o tônus dessa musculatura. Aqui ele está falando sobre relação às contrações parasitas, foi o que eu falei para vocês. Isso acontece muito. É importante salientar a paciente que ela tem que perceber que isso acontece e aos poucos ela vai conseguindo desassociar isso. Isso é importante levar isso para ela. Tá? No caso então de uma paciente com incontinência urinária por esforço, uma contração perineal associada à contração abdominal é uma coisa que não pode acontecer. Você vai fazer uma contração e vai sobrecarregar uma sobrecarga abdominal, então não pode acontecer. Então essa informação que tem que dar à paciente. Isso basicamente é um tratamento, né? Esse tempo que você fica ali, quando faz 5 segundos, repete 5 vezes, é uma coisa que não é prática. Tá? Para a gente que quando a gente vai fazer a nossa intervenção, onde tem uma queixa mais diferenciada, uma orientação ao paciente resolver, o nosso trabalho basicamente é esse. Esse toque, ele traz a propriocepção para aquela musculatura e a paciente percebe. Então, geralmente, nas primeiras sessões de fisioterapia de assoalho pélvico, a gente trabalha bastante com esse toque vaginal e com essa amplitude. Agora, para uma avaliação, tem necessidade de se contrair 5 vezes por 5 segundos. É uma coisa muito extensa para se fazer num tempo corrido, né? C'est-à-dire les fibres de type 1 et de type 2 au niveau des muscles profonds, c'est-à-dire des muscles au cœur de l'anus, mais aussi des niveaux profonds. Premier temps, placement des doigts intravaginal sur le muscle au cœur de l'anus. Nous allons demander à la patiente une contraction. Bom, por isso, por ser uma coisa prática, eu vou adiantar só um pouquinho para a gente poder ver a avaliação do bulbo esponjoso, que é o músculo do introito vaginal, tá bom? Para vocês verem como... E é interessante que isso é visível, tá? Essas contrações, não só a gente pode solicitar a contração e identificar essa contração daquela musculatura, no período dessa mulher, como você consegue identificar isso vendo. Você faz o toque ali, você sente que o dedo puxa, você sente o movimento mesmo acontecendo. E a posição é com o pé apoiado na maca mesmo. Pode ser feito na maca sem o menor problema. Não precisa ser numa mesa de avaliação ginecológica. Mas pode ser com a peineira? Pode. Geralmente o que a gente faz no hospital? A gente aproveita o momento onde vai colher preventivo, onde vai ter tem acesso àquela região, e é o momento que a gente faz essa avaliação. E mais uma vez, é interessante a gente aproveitar esse momento. A mulher não tem queixa nenhuma, como a gestante, por que só a gestante a gente vai orientar desde o início? Então, se a gente vai fazer uma avaliação dessa mulher, que é um colher preventivo, posso avaliar esse músculo, olha, vamos avaliar, porque é muito importante, você explica o porquê, e ela leva aquilo, e mais uma vez, ela vai propagar aquilo, a importância da gente ter multiplicadores, né? E é aí que começa. Então, assim, é sempre... E uma coisa interessante é avaliar também para saber, quando a paciente não tem a queixa, a gente levar, o que é um músculo normal? Aqui já é um pouco mais suspenso. Antes era totalmente apoiado na fúrcula, agora é um pouco mais suspenso. Esse também é visível porque aproxima os dedos, tá? O outro suspende os dedos e esse aproxima os dedos. A gestante a gente sempre fazia em pé, e ela sozinha, ela fazendo sozinha. A gestante? A gestante sozinha fazendo em casa. Você falou fazer em casa? Na verdade, assim, o que a gente orienta a gestante? Esse movimento de pelve da gestante, essa báscula que a gente tem para poder fazer, a gente fala assim, olha, pode pegar um travesseiro, faz um rolinho e senta em cima. Então, expirou, quando vai inspirar, contrai. Então, essa proximidade para ela é importante. E depois de um certo tempo, quando vai chegando no momento mais final, já é o contrário.
Se a gente orienta desde o início, aquele músculo está forte, já está legal. Agora precisa ensinar ela a fazer o contrário. Então, quando ela for empinar o bumbum, quando for fazer isso aqui, ela vai fazer movimento de expulsão. Isso é bastante difícil, viu? A contração é uma coisa fácil de fazer, agora relaxar essa musculatura é muito difícil. Tanto é que a gente na fisioterapia tem um trabalho, não sei se você ouviu falar, que é com biofeedback, que é uma eletrobiografia e o paciente consegue identificar quando ele contrai. E esse músculo é muito difícil de contrair. Muito difícil mesmo. Bom, a escala que a gente usa basicamente é essa aqui, só para terminar, que é a escala de Oxford modificada, onde vai de 0 contração ao grau 5. E o interessante, porque isso aqui a gente identifica muito, e é bacana o que você falou com relação à avaliação, você sempre fazer, independente da mulher ter uma queixa ou não, porque é importante ela contrair esse músculo, é importante ela trabalhar essa região, e quando você avalia, quando não tem queixa, você vai encontrar, geralmente, grau 5 é difícil. Grau 5 é uma musculatura muito legal, muito trabalhada, é muito difícil. Agora, grau 4, facilmente você pode encontrar uma mulher que não tem queixa nenhuma. Né? Onde o grau 5 você vai ter contração forte, compreensão firme dos dedos do examinador, um movimento positivo em direção à síntese pública. Existe uma sucção dos dedos. Né? Eu não sei se você, quando a gente fala desse trabalho, que é o mais popular, que nem a fisioterapia também trabalha com isso, a gente pode também intervir com relação na fisioterapia com relação a isso, que é o pompoarismo. Com certeza já ouviram falar alguma vez do pompoarismo, que é o trabalho com aquelas bolinhas de Benoit, que são bolinhas tailandesas, enfim, que isso tem aqui também. Só que para conseguir fazer um trabalho de sucção, bolinha por bolinha, isso é uma demanda de contração, de controle muscular muito grande. E é muito difícil de acontecer. Tá? E a gente trabalha basicamente com isso aqui, acho que é o suficiente para a gente poder ver se tem uma contração longa, se é curta, se é forte, se é fraca. Tá? Eu acabei me estendendo um pouquinho, peço desculpa a vocês, mas a orientação basicamente é como eu falei para vocês, geralmente ela começa, os primeiros 15 dias, em torno de 10 contrações, lembrando sempre que a gente fala que 10 contrações é o ideal que ela atinja em 15 dias, 10 contrações lentas. São 10 contrações lentas e 10 contrações rápidas, então um total de 20 contrações. E lembrando que as rápidas não é contrair e soltar, é uma contração forte, bem vigorosa e solta. Realizar 10 vezes, descansa e repete com 6 segundos. Contrai 6 segundos, relaxa 6 segundos por 10 vezes. Só lembrando que isso é o ideal em 15 dias, que com o tempo ela vai chegar a essas 10 vezes. Quando ela tiver o retorno a vocês, isso é implementado. As contrações vão se tornar 30, 40, 50. Realização uma vez por dia. É ideal que ela contraia sentada, em pé ou deitada. Essa variação, nosso corpo não reage diferente à posição, à gravidade. O períneo não é diferente, então eu contrair esse músculo sentado, deitado ou em pé é muito importante. Isso seja para qual mulher for orientada, gestante ou não. Isso é muito importante trabalhar. No caso da gestante, inclusive quando ela deitar, ela tem uma sobrecarga menor. Ela pode ter um ganho até um pouquinho melhor quando ela trabalha essa musculatura deitada. Então o início é começar com 20 contrações, 10 lentas e 10 contrações fortes e vigorosas. Isso evoluir de acordo com a avaliação de vocês. Ok? Alguma dúvida? Falei muito, a gente acabou falando um pouco sobre orientação, mas é uma coisa que é bastante prática, a gente, na avaliação a gente consegue identificar isso. Mas tem alguma questão que não ficou muito clara, do porquê que tem que trabalhar essa musculatura? Se alguém quiser alguma informação a mais, tem meu e-mail de contato, pode ficar à vontade para mandar, tá ok? Pode ficar à vontade. E obrigado.